todos. Boa noite a todas, todos. Vamos iniciar, então, mais uma parte do nosso curso, os CAPO e a Lei 11.645/2008. Eu, a professora Ana Caroline e a professora Larissa, ficamos na incumbência de organizar esse curso. Ontem nós tivemos a primeira parte do curso, hoje nós faremos a segunda e última parte desse curso. Então, eu vou passar a palavra à professora Larissa, para que ela possa fazer as suas considerações de hoje a respeito do curso, ministrar a sua parte do curso, e perguntar à professora Ana Caroline como será disponibilizada a lista. Boa tarde a todos, todas e todes. É uma boa pergunta, professor José, não estou sabendo. Como passar essa lista no chat? Agora eu não sei como fazer. Veja só, o problema, eu acredito que seja, porque quando nós recolhemos as assinaturas pela extensão do Google Meet, toda vez que tem um acento ou algum sinal que não é uma letra, ele transforma em um espaço ou uma letra, e a gente não pode fazer isso nos certificados. E também tem um problema em relação aos sobrenomes, porque nem sempre a gente coloca o nome completo no chat quando a gente vai fazer a inscrição, né? E aí o certificado precisa ter o nome completo. Aí seria interessante que colocasse a relação dos nomes no chat, e aí o pessoal, durante o curso, vai fazendo as correções necessárias, acrescentando sobrenomes, ou corrigindo os erros que, porventura, foram criados pela extensão do Google Meet. Acho que é a forma que a gente tem aqui. Do contrário, a gente pode entrar em contato depois por e-mail, se tiver algum desencontro. Não é isso? Então, tá bom. É isso, eu acho uma ótima ideia, sim. Vamos, então, passar à professora Larissa Menezes. Tá, muito obrigada. Então, acho que tem algumas sugestões aí sobre a lista de chamada no chat. E antes de começar, só lembrando que o nosso minicurso, os CAPO e a Lei 11.645 de 2008, ele está sendo ministrado nos dias 6 e 7 de outubro de 2020, e é uma iniciativa do PROCAD Amazônia, em parceria com o Programa de Pós-Graduação em Letras da Universidade Estadual do Maranhão, Programa de Pós-Graduação em Cultura e Sociedade da Universidade Federal do Maranhão, e o Programa de Pós-Graduação em Memória... Programa de Pós-Graduação em Memória, Linguagem e Sociedade da UESB. Sociedade da UESB, exatamente, é que são tantas siglas, desculpa. E é isso, então está registrado aqui, né, quer dizer, esse curso é uma parceria desse grande programa que é o PROCAD Amazônia, e que engloba aí todas essas instituições que estarão também realizando seus minicursos. E a gente contou nesse minicurso, estamos contando com a professora Ana Caroline Amorim, professor José Alves Dias e comigo, Larissa Menezes. Então eu vou pedir para a Caroline, por gentileza, compartilhar na tela os slides. O objetivo do nosso encontro de hoje é retomar essa questão da Lei 11.645. Nós vamos novamente retomar algumas questões que já foram muito bem apresentadas ontem pelo professor José e pela professora Ana Caroline, e depois de retomar essas questões, vamos apresentar um pouco da arte CAPO, sobretudo a arte plumária, e abrir para as questões e para os debates. Pode passar, por gentileza, Caroline. Bom, primeiro a gente vai falar de algumas informações sobre os povos indígenas no Brasil. Pode passar, Caroline.
por favor. No último censo realizado em 2010, pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, chegou-se ao número de praticamente 900 mil pessoas indígenas vivendo no Brasil. Dessas pessoas, pudemos contabilizar 305 etnias e 274 línguas. Esses dados não são conhecidos da maior parte da população do nosso país, e eles são importantes quando a gente vai pensar na questão da Lei 11.645. Isso quer dizer que a gente tem aí um desafio de compartilhar com os nossos alunos essas informações e compartilhar, sobretudo, o que significa uma diversidade rica dessa dimensão espalhada pelo território brasileiro. Afinal, a gente está falando de 305 etnias e 274 línguas indígenas, em diferentes situações. Pode passar, por gentileza, Carolina. Bem, para falar de 305 etnias, é um desafio muito grande. Eu usei como recurso pedagógico a classificação da própria Fundação Nacional do Índio a respeito das comunidades e das populações indígenas do nosso país. Eles dividem esses povos indígenas, primeiro nessa categoria de comunidades indígenas isoladas, contabilizando 53 grupos indígenas dentro dessa categoria. O que seria essa categoria de indígenas isoladas segundo a FUNAI? Seriam essas populações que estão fugindo constantemente para dentro da mata para evitar o contato indesejável com madeireiros, grileiros, mineradoras e também fugindo de todo tipo de violência que é praticada contra suas comunidades. Logo, como a professora Caroline falou ontem, essa palavra isoladas é extremamente inapropriada, porque, na verdade, essas comunidades elas estão sofrendo muito impacto de todas essas ações que estão ocorrendo nos seus territórios desde o início da colonização. Se nós imaginarmos, por exemplo, que uma mineradora que joga mercúrio no rio, contamina o rio, e essa água contaminada chega a essa comunidade, a gente pode compreender que, então, não existe uma comunidade isolada. Essa comunidade sofre diretamente todos os impactos do que está sendo feito no seu território. E hoje nós sabemos que são aproximadamente 53 grupos que se encontram nessa situação. Com as queimadas que estão ocorrendo no nosso país, a gente pode imaginar que é uma situação de muito perigo e que exige cuidados para que essas pessoas não sejam vítimas de genocídio diante do grande incêndio que está assolando o nosso país no momento. Um exemplo que é colocado pela própria FUNAI de comunidade indígena isolada seriam os Alaguajá, aqui do Maranhão, que também sofrem bastante problemas com extração ilegal de madeira, entre outros problemas em seu território. Pode passar, por favor, Carolina. Outra categoria para a gente pensar como é que vivem as 305 etnias do nosso país seriam as comunidades indígenas aldeadas. E no imaginário das pessoas, talvez sejam as comunidades mais reconhecidas no imaginário social brasileiro. A gente poderia dizer que, segundo alguns dados do Instituto Socioambiental, os Yanomami seria a maior comunidade indígena do Brasil, somando 20 mil indivíduos no Brasil que vivem na fronteira entre a Amazonas com a Venezuela. Se nós pensarmos nos Guajajara, aqui do Maranhão, a gente vai ver também que é uma das maiores populações indígenas do nosso país. Pode continuar. Outra forma de que essas 305 etnias vivem aqui no nosso país são essas comunidades indígenas que têm essa categoria ressurgida, que também é um termo bastante inapropriado.
e que é questionado, tensionado. Por quê? Porque nós estamos falando da maior parte da população indígena do Nordeste que sofreu uma grande violência, que muitas vezes, devido a essa violência, deixou de falar sua própria língua e praticar seus rituais. Entretanto, sobrevive nessas comunidades uma memória compartilhada, um uso coletivo de seus territórios que podem caracterizar essas comunidades indígenas como ressurgidas. Um exemplo são os povos Caxixó, de Minas Gerais, e o povo Gamela, do Maranhão, que também está num processo de reconhecimento dentro dessa categoria de comunidades, povos indígenas ressurgidos. Pode continuar, Karine, por favor. Outra situação que nós encontramos das 305 etnias do nosso país são as comunidades indígenas nas cidades. De acordo com o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, eram 315 mil pessoas vivendo em territórios de municípios e grandes capitais. Essa foto, por exemplo, é do Centro de Convivência Guarani da Terra Jaraguá, que fica dentro da cidade de São Paulo. Bem, falando um pouco mais dessa diversidade, a gente vai falar um pouco dessas 274 línguas indígenas que existem no nosso país. Pode passar, por favor. Essas línguas, essas 274 línguas indígenas, estão distribuídas em 2 grandes troncos linguísticos. O que são troncos linguísticos? Eles são, digamos, as línguas originárias de todas, que deram, na verdade, origem a todas as outras línguas. Por exemplo, o latim. O latim foi uma das línguas que deu origem ao francês, ao português, ao espanhol, ao italiano. Por isso que nós chamamos de línguas latinas, porque elas têm o mesmo tronco, a mesma origem linguística. Da mesma forma, as línguas indígenas do nosso país também estão relacionadas a grandes troncos e famílias linguísticas. O tronco tupi, que é muito grande, ele vai abranger as famílias tupi-guarani, ariquém, aueti, juruna, maué, como vocês podem ver aqui nesse pequeno gráfico, né? E no Maranhão, nós vamos ter povos cujas línguas também pertencem ao tronco tupi. Os Alaguajá, os Caapó, os Guajajara, todos eles são povos que têm a sua língua com origem no tronco tupi. Tá? Então, a gente pode até encontrar aqui, por exemplo, olha, os Caapó do Maranhão, os Guajá do Maranhão, né? E até os próprios Guajajara, eles devem estar aqui, mas eles estão um pouquinho mais para baixo do gráfico, e, enfim, eu não sei se vai dar para ver aqui, mas eles estão aqui também. Pode passar, Caroline, por favor. Outro grande tronco linguístico que nós temos aqui no Brasil é o tronco macro-G. O tronco macro-G, ele vai englobar as famílias linguísticas Bororo, Krenak, Guató, G, Carajá, Machacali. E também vão fazer parte desse tronco alguns povos aqui do Maranhão. Todos os povos de língua timbira, como os Canela, Rancocanecrá, Apaniecrá, os Gavião, Cricati, Creniê, eles têm essa língua timbira relacionada a esse tronco linguístico macro-G. Pode continuar, por favor, Carolina. Bem, outras famílias, que são famílias linguísticas sem classificação, elas estão aqui listadas também, e apenas para citar um exemplo, a gente vai ter a família Arauá, que fica na região do Amazonas, que é composta por esses povos que falam as línguas Banauá, Iafi, Beni, Jarauara, Canamari, Culina, Palmari, Jamamadi e Suruahá. Então, a gente pode ver aí que a diversidade dessas 274 línguas indígenas do território brasileiro é bastante grande.
Pode continuar, por favor, Carolina. Bem, e aí retomando algumas questões que foram faladas ontem, a gente precisa pensar que para trabalhar a Lei 11.645 de 2008 em sala de aula, temos que ter a consciência dessa diversidade cultural e usar também alguns vocábulos corretos. Então, por exemplo, quando a gente vai numa sala de aula falar sobre a temática indígena, né, a gente deve falar índio ou indígena. A professora Caroline já falou ontem, mas eu vou relembrar hoje, a gente sempre procura usar a palavra indígena, porque a palavra índio, o próprio Daniel Munduruku já tem um vídeo dele na internet, ele já publicou livros falando sobre isso, só para citar um exemplo, né, a palavra índio ela é totalmente inapropriada, porque ela foi um vocábulo que os portugueses usaram para designar os povos, né, que eles diziam ser muito parecidos com os povos oriundos da Índia. Ou seja, a gente deve sempre designar pela palavra indígena. Quando a gente estiver em sala de aula, a gente deve designar dessa forma. Se a gente pegar os autores como Darcy Ribeiro e outros autores que escreveram na década de 80, eles vão usar muito a palavra índio e vão se referir eles vão se referir aos povos indígenas como índios. Porém, na verdade, hoje em dia a gente não usa mais esse vocábulo. Franciele, o Daniel Munduruku, eu não sei agora dizer em que livro que ele falou sobre isso, mas tem uma reportagem dele na internet onde ele fala isso, que a gente não deve usar a palavra indígena. E no livro A Temática Indígena nas Escolas, que está em PDF também disponível na internet, existe essa recomendação. Pode continuar, Carolina. Bom, afinal, vamos falar um pouco. Indígena, muitas pessoas acham que para ser indígena tem que ter um estereótipo, um fenótipo indígena, tá? Então, a questão indígena ela é muito específica nesse sentido, porque para você ser indígena, você não precisa ter o fenótipo indígena. Indígena é qualquer membro de uma comunidade indígena reconhecido por ela como tal. Ou seja, para ser considerado indígena, você deve ser de uma coletividade, e essa coletividade tem que reconhecer-se como indígena e te reconhecer como indígena. Então é muito importante frisar isso, porque ser indígena não tem a ver com estereótipos, mas sim tem a ver com esse pertencimento a essa coletividade. Pode passar, Carolina, por favor. E comunidade indígena é toda comunidade fundada em relações de parentesco ou vizinhança entre seus membros que mantém laços histórico-culturais com as organizações sociais indígenas pré-colombianas. Pode passar, Carol, por favor. Bem, então hoje a gente vai falar mais da prática, né? Como é que a gente vai tomar alguns cuidados para abordar a temática indígena em sala de aula? Com certeza já tem muitos professores aqui, a gente já sabe que estão trabalhando essa temática, então nesse sentido a gente vem somar as informações que vocês já usam, né, na sua sala de aula. Bom, o primeiro cuidado, gente, é usar as terminologias corretas, né? A professora Caroline falou disso ontem. Existem terminologias corretas. Então, a gente sempre vai se referir a essas pessoas, a essas comunidades indígenas, como povo, como indígena. Pode passar, Caroline. A gente vai falar tribo, comunidade ou povo. A palavra tribo, ela deve ser evitada, né? Por quê? Porque é uma palavra que ela já traz toda uma carga, como a professora Caroline e o professor José Dias já falaram ontem, toda uma carga de um olhar eurocêntrico que acha que essas comunidades são menores, que essas comunidades não eram desenvolvidas. E tribo se refere a um grupo pequeno de pessoas. E aqui a gente está falando de povos muito populosos, né, como os Tupinambá, por exemplo, que ocupavam toda a costa do litoral brasileiro quando os invasores chegaram.
Ou seja, a gente vai sempre se referir aos povos como povos indígenas, comunidades indígenas, e sempre evitar a palavra tribo. Lógico que lá, quando você liga a TV, sempre tem um repórter que vai fazer uma reportagem e vai usar a palavra tribo. Mas é porque o repórter ele realmente não recebeu orientação nesse sentido. Nós, na sala de aula, a gente deve evitar usar esse termo para designar os povos indígenas. Pode continuar, Carolina. Outra questão importante é quando a gente se referir a esses povos, procurar sempre também usar a autodenominação. O que seria a autodenominação? É o nome como os próprios povos se designam. Então, por exemplo, os povos chamados Guajajara, esse nome Guajajara, ele é um nome que foi dado por outros povos. Na verdade, eles se conhecem e se autodenominam como povo Teneterrara, tá? Então, sempre que a gente for trabalhar nessa temática, a gente vai procurar usar a autodenominação dessas populações. Pode continuar. Bem, então, vamos evitar generalizações. Geralmente, os depoimentos que a gente encontra são sempre de que no dia do índio, que a gente já falou sobre isso ontem, as professoras vão lá, pintam o rosto das crianças, né? E aí falam que os povos indígenas comem mandioca, os povos indígenas dormem em rede e os povos indígenas caçam e pescam. Pode até ser que isso seja verdade, mas isso não vai ajudar a gente a propor uma educação étnico-racial que conheça a cultura do outro, da alteridade. Então, quando a gente for pensar em fazer uma ação de temática indígena nas nossas aulas, na escola, a gente sempre procura denominar cada povo dentro da sua especificidade cultural. Isso seria um recurso didático, porque embora nós saibamos que os povos indígenas têm, sim, suas características em comum, ainda mais quando eles são do mesmo tronco linguístico, a gente usa como um recurso didático uma forma de designar cada povo dentro da sua especificidade cultural. Pode continuar, Carol. Para isso, nós precisamos consultar fontes confiáveis. Tem muita bobagem na internet, gente. Tem muito material mal feito na internet. Às vezes, para esse minicurso mesmo, a gente vai procurar exposição Plumária Caapó. Tinha um slide lindo, um vídeo lindo, só que quando você começa a ver, ali tem arte plumária dos Caapó, arte plumária dos Riquibatsa, do Mato Grosso. Então, quer dizer, a gente acaba propagando informações erradas sobre os povos indígenas. Por isso, a gente tem que tomar muito cuidado com as fontes. A professora Ana Caroline já falou do site do Instituto Socioambiental ontem, coloquei ele aqui de novo, porque ele é ótimo, ele tem todos os povos catalogados, lá você encontra referência bibliográfica sobre a arte, sobre a demografia, sobre a terra. Então, ele é um ótimo local para a gente buscar informações. Esse livro, A Temática Indígena nas Escolas, a temática indígena na escola, ele está disponível em PDF. Tudo isso que eu estou falando hoje para vocês tem a base nas orientações deste livro, tá? O próprio site da FUNAI, do IBGE, as plataformas científicas, são sempre fontes muito confiáveis para a gente programar e planejar as nossas aulas, não só a respeito da questão indígena, mas a respeito da maioria das aulas. Pode continuar. Bem, aí falando um pouco, antes de falar especificamente dos Caapó, falando dos povos indígenas no Maranhão, pode ir para o próximo. A gente tem aproximadamente 35 mil indígenas no estado do Maranhão, que são das etnias Guajajara, Aguajá, Caapó, Canela, Paniecrá e Rancocamecrá, Gavião, Picó, Catigê, Cricati, Crenier, distribuídos em aproximadamente 220 aldeias. Pode continuar, Carolina.
Bem, outra designação que nós usamos é não flexionar os nomes. Então, se vocês prestarem bastante atenção, a gente aqui não fala os Guajajaras, a gente fala os Guajajara, a gente fala os Teneterrara, os Cricati. Por quê? Porque existe uma convenção que algumas pessoas adotam, outras não, que vai convencionar que nós não podemos flexionar os nomes. Por quê? Porque são línguas indígenas. E essa questão de colocar o S no final é uma questão do plural da língua portuguesa. E muitas vezes essas palavras, como Teneterrara, já designam um coletivo, né? Então, não existiria motivo para a gente colocar um S na frente dos Teneterrara e do nome dos povos indígenas. Pode continuar, Carolina. Então, a gente tem os Guajajara, que se autodenominam Teneterrara. Elas estão situadas em algumas terras, né? Aqui, que são situadas no centro do Maranhão, nas regiões dos rios Pindaré, Grajaú, Mearim e Zutiwa, tá? Pode continuar, Carolina. Temos também os Canela-Rã, Cocá-Mecrá e Apaniecrá, que vivem principalmente na aldeia de Escalvado, que fica no município de Fernando Falcão, próximo à Barra do Corda. E somam mais ou menos 2.000 a 3.000 pessoas. Pode continuar, por favor. Os Alaguajá, que vivem nas terras indígenas Alturiaçu, Caru, e a professora Carolina informou que também na terra indígena Araribóia, né? Pode passar, Carolina. Os Gavião, Picopje, ou Picopcatijê, que é como eles se autodenominam, que habitam a parte sudoeste do estado do Maranhão, na microrregião de Imperatriz. Pode continuar, por favor. Bem, e finalmente, vamos chegar aqui nos Kaapó, né? Que é o assunto desse curso. Bom, os Kaapó, segundo os dados da CESAI de 2014, são 1.863 pessoas falantes da língua Kaapó e que habitam a terra indígena Alturiaçu, ao norte do Maranhão. Pode continuar, Carol, por favor. Bem, a gente vai falar hoje da arte plumária, Kaapó, mas antes eu preciso falar um pouco das modalidades das artes indígenas. Pode continuar. O que a gente chama de arte tradicional indígena está dividida em várias formas artísticas: a arte plumária, a cerâmica, a cestaria, as máscaras, as armas de caça de guerra, a arquitetura, a indumentária, pintura corporal, tecelagem e pintura de óleo sob tela. Pode continuar, Carolina. Eu trouxe aqui algumas pinturas de artistas indígenas, já para a gente quebrar logo de cara o estereótipo, porque tem gente que acha que a arte indígena se confunde com arte primitiva. É muito comum as pessoas acharem que a arte indígena tem tudo a ver com arte rupestre, justamente por causa desse olhar evolucionista impregnado nas pessoas. Então, para a gente quebrar estereótipos, é importante, quando a gente for abordar a temática indígena na sala de aula, trazer variedades, né? Variedades de povos, variedades de culturas, variedades de expressões artísticas, para a gente quebrar todos os estereótipos possíveis que se possam construir a respeito dos povos indígenas. Essa é uma pintura do Amati Trumai, que é um pintor indígena que faleceu em 2017. Pode continuar. Essa é uma pintura do Feliciano Lana, que morreu esse ano e foi homenageado. Ele é um artista indígena do povo Dessana, e ele foi homenageado grandemente esse ano por conta do seu falecimento. Pode continuar, Carolina. Aqui eu trouxe um conjunto de artistas, digamos, que estão em bastante evidência atualmente no Brasil, como o coletivo Runicui, que é um coletivo de artistas do Acre. Pode continuar.
A Alissana Patachó, que foi indicada para o Prêmio PIPA, que é um salão de artes visuais bem importante hoje no Brasil. Esse salão, o Prêmio PIPA, ele tem valorizado muito os artistas indígenas. Em todas as versões dos últimos prêmios PIPAs, eles têm premiados e dado visibilidade aos artistas indígenas. Isso é muito importante, na verdade, para o reconhecimento da arte indígena. Pode continuar. Aqui mais uma pintura da Alissana, mais um, por favor, Carol. E o Jaider Esbel, né, que é um artista macuxi, que hoje a gente poderia dizer que é um dos artistas mais importantes da cena das artes visuais no Brasil, que participa de bienais e faz muitas exposições. E o Jaider Esbel, ele tem uma fala que eu gosto muito de citar, que é: a arte indígena, ela só tem um objetivo: mostrar a resistência dos povos indígenas. Então, eu queria recuperar essa fala do Jaider Esbel, porque a gente tem que lembrar que o ensino da arte indígena nas disciplinas é sempre para tratar da educação étnico-racial e também deixar a nossa sociedade a par, né, da violência que é praticada contra as populações indígenas até hoje. Pode continuar, Carolina, por favor. Mais umas modalidades, então, a arte plumária do Usuaiana do Pará. Pode ir passando, Carolina, por favor. Aí aqui a gente tem 3 modalidades de arte plumária. Eu queria trazer para vocês verem, justamente para a gente não pensar que a arte plumária é tudo igual, porque, infelizmente, como tem muitos estereótipos sobre os povos indígenas, às vezes as pessoas podem achar que também tudo que as populações indígenas produzem é igual, e não é. Então, aqui a gente pode observar, né, as 3 plumárias de 3 povos indígenas diferentes. Então, eu vou fazer uma pausa na minha fala e eu vou pedir para alguém comentar qual é a diferença entre essas plumárias que a gente está vendo aqui. A gente vê muita diferença nos tipos de penas, os modelos, a sequência que elas são colocadas e também o modelo no que elas são aplicadas. Exatamente. Nas cores também. Exatamente. Cores, proporções. Formas, proporções. Exatamente. Ou seja, né, essa daqui é uma plumária capó, é um colar, e essa plumária ela ficou muito famosa, ela despertou e desperta até hoje a admiração. Não é à toa que tem várias coleções dessa plumária em diversos museus do Brasil e do mundo. E temos aqui também uma máscara dos tapirapé e um diadema emplumado dos Nambiquara do Mato Grosso. Pode passar, por favor. Então tá aqui, né? A primeira era a peça do Capó, Maranhão, Nambiquara, Mato Grosso, e Tapirapé do Mato Grosso. Tem diferenças de pássaros também. Cada pássaro, não só das penas dos pássaros, mas da plumagem. Então, o colar, por exemplo, ele é feito de plumagem de determinadas regiões do corpo do pássaro, né? Aqui uma peça famosa também, o mantelete tupinambá, só para a gente ter aí um repertório das artes indígenas, da arte plumária no Brasil. Pode passar, Carolina. Aqui um labrete, pode ir passando, por favor. O apito emplumado, pode passar que depois a gente vai falar mais sobre essas peças. Essa aqui é uma placa dorsal do Usuaiana, pode passar, Carolina. Pode ir. Pode ir. Eu só estou passando assim, só para a gente entrar em contato visual com as modalidades. Aqui uma tecelagem, também é uma modalidade, né? As máscaras, pode continuar. Pode continuar, Carolina. Pode ir, vai passando aqui, que é só para a gente ver um pouco desse repertório do que são as modalidades de artes indígenas aqui no Brasil, né? Bem, a gente tem que destacar que para falar sobre essas artes, para mostrar as imagens,
a gente sempre tem uma relação ética de direitos autorais e de imagem, né? Muitas vezes essas obras são de autoria coletiva, então elas estão sob jurisdição de direitos coletivos e direitos autorais coletivos, variando de povo para povo. Pode continuar, Karine. Bem, e falando, né, sobre os Kaapó, a gente já falou que eles vivem ao norte do Maranhão, e o professor José também falou ontem um pouco, né, da localização geográfica do povo Kaapó, e vamos falar um pouco dessa arte plumária. Pode continuar. Bom, a arte plumária, ela, já falei isso, ela é uma das mais belas. A gente tem coleções de arte plumária dos Kaapó no Museu de Arqueologia e Etnologia da Universidade de São Paulo, no Museu Nacional do Rio de Janeiro, no Museu do Índio, no Rio de Janeiro, no Museu Emílio Gueldi, no Pará, no Centro de Pesquisa em História Natural e Arqueologia do Maranhão e no Museu Nacional de Etnologia de Leiden, na Holanda, apenas para citar alguns exemplos das coleções sobre a plumária Kaapó que existem no Brasil e no mundo, tá? Só para a gente ter uma ideia, né, da dimensão dessa beleza que pode ser admirada não só por pessoas do povo Kaapó, mas por pessoas de qualquer povo. Aqui nós temos um acangatar em diademas de penas caudais de japu. Então eu quero que vocês prestem atenção também, gente, nas terminologias, né? Porque se a gente for falar sobre artes indígenas, seria importante a gente prestar atenção nessas terminologias. Essas terminologias, elas foram, sobretudo, criadas e classificadas pelos antropólogos Darcy Ribeiro, Berta Ribeiro e outros estudiosos que se debruçaram no estudo e na análise das artes indígenas do nosso país. Então, evitem designar a arte plumária dos povos indígenas como cocar, porque essa palavra cocar ela é do uso comum, mas ela não é usada como uma terminologia correta para designar essa produção artística. Pode continuar. Bem, então, os tucaniuar, na língua Kaapó, são colares femininos, como a gente pode ver. Pode continuar, Caroline, por favor. O labrete, que nós já vimos em outra imagem, Rembepipó, que é usado pelos homens. Pode continuar, Caroline. Aqui também o medalhão do tipo comum, com penas caudais do saurá, do colorido vermelho escarlate, ponta vermelho marroquino, figuram a cauda do pássaro. Então a gente pode ver que na arte plumária dos Kaapó, além da imensa técnica para você confeccionar uma peça dessas, a gente pode perceber também a criatividade de cada pessoa que fabrica o seu colar. Pode continuar. O auá tucaniua é um colar apito de uso cerimonial masculino. Ele também é diferente, ele não tem um pingente dorsal, né, e ele é feito da emplumação de plumas cor de laranja do papo do tucano. Pode continuar. Aí aqui eu tirei algumas fotos do livro, esse livro está na internet, né, que é sobre a plumária Kaapó. Então, a gente tem também essa peça, a Kang Putir, que é a testeira de pele e pena, que ela é usada geralmente como adorno na cabeça. Pode continuar. Jiwa Kualhat, que são as braçadeiras de pluma. Pode continuar. E toda essa arte plumária, ela é usada, sobretudo, por ocasião do ritual de nominação da criança. Então, nesse ritual, quando a criança vai receber o seu nome, os homens colocam os seus colares apitos, as mulheres colocam
os seus colares com seus pingentes, e no momento em que o padrinho da criança dá o nome da criança, é que se sopra o colar a pito. Ou seja, a maior parte desses colares belíssimos que nós vimos e desses pingentes, eles são usados no ritual de nominação da criança dentro da cultura do povo Kaapó. Pode continuar, Carolina, por favor. Bom, então eu trouxe uma pequena amostra, espero que tenha contribuído aí para os docentes que já estão em sala de aula, e eu trouxe também algumas sugestões que são importantes quando a gente vai planejar essa aula, né, digamos, de arte voltada para a questão da cultura indígena. É sempre importante abordar diferentes linguagens de artes indígenas. A plumária, a pintura, a cerâmica, o cinema indígena. Por quê? Justamente porque, a partir do contato com diversas linguagens, os nossos alunos eles vão compreendendo que existe uma imensa diversidade cultural dessas populações e que elas não podem ser estereotipadas em um único tipo de arte, ou um único tipo de pintura, ou um único tipo de linguagem. Então, a minha sugestão seria sempre trazer uma imagem de uma obra específica, e quando o professor for abordar essa imagem em sala de aula, ele ter essa preocupação de falar para os seus alunos que povo que fez esse objeto, como esse povo se autodenomina, qual é a técnica que esse povo usa para fazer esse objeto, quem elabora, porque às vezes, como a gente viu, a gente tem os autores indígenas, sim, né? Se você for, por exemplo, dar uma aula sobre a pintura indígena, você vai falar o nome do autor que pintou o quadro, né? Quem é que trouxe aquela imagem? Ela saiu de um site do museu, ela foi produzida na aldeia, e o ano daquela imagem. Então, esses pequenos detalhes, eles são importantes. A gente tomar esses cuidados quando a gente traz para os nossos alunos as informações sobre a produção indígena. Ter esse cuidado é importante, para que eles tenham a dimensão da diversidade cultural. Pode continuar, Carolina. Né? Explicar para os alunos o que aquilo representa, qual é o uso dentro da cultura, né? E o significado que isso tem dentro de cada cultura. Pode continuar. Bem, e aí quando pensar na atividade, essa atividade ela tem que ter um objetivo e uma relação com o que foi mostrado. Por que eu estou falando isso, gente? Porque às vezes, por exemplo, você reproduzir um grafismo, ele não tem um objetivo. Muitas vezes a gente vai nas escolas e os professores pedem para os seus alunos reproduzirem o grafismo do povo indígena. Às vezes até um grafismo que é sagrado, que não poderia estar sendo reproduzido. Então a gente tem que pensar muito em qual o sentido, o que a gente quer alcançar, né? O que a gente quer alcançar quando a gente pede para o nosso aluno fazer determinada atividade de artes. O que a gente quer que ele reflita sobre a cultura indígena quando a gente propõe determinado tipo de atividade, né? E a avaliação, ela é sempre feita a partir desses critérios, desses objetivos. É importante que os alunos falem da sua própria produção. Essa é uma parte importante da avaliação. Acho que acabou, né, Carolina? Vamos ver. Bom, aí aqui são os direitos autorais desse slide, que ele só foi feito mesmo para a apresentação do mini curso. Aí eu vou pedir para a Caroline parar de compartilhar, né? E dizer assim que essas sugestões, lógico, elas não são um plano de aula, mas elas são sugestões que tomaram como base esse livro, A Temática Indígena nas Escolas, e que são importantes para a gente pensar como é que a gente vai dar a dimensão da diversidade cultural no nosso país, para os nossos alunos, em relação à questão indígena. Eu vi que tinha um monte de conversa aí no chat,
Então, eu vou pedir para o José comentar essas conversas, porque eu não consigo, gente, ler o chat e falar ao mesmo tempo. Isso até me confunde. Então, eu vou pedir, quem quiser falar, comentar o que escreveu no chat. Obrigada, professora Larissa, por essa maravilhosa aula de arte indígena. Nós realmente não temos como compreender quanta beleza e quanto significado está presente nessa arte indígena e por que isso não está presente no nosso cotidiano, né? Porque isso faz parte da nossa vida. Afinal de contas, dentro da sociedade brasileira, os povos indígenas têm uma representação importante na nossa história, no nosso passado, no nosso presente. Eu vou fazer, então, a leitura aqui de alguns comentários, né? A Vitória Amorim Cavalcante fala que é bem legal ver que cada artefato tem um significado. Não é só pela beleza e estética, não é algo vazio, como muitas coisas feitas no sistema capitalista. Os artefatos são feitos com o máximo de capricho, porque representam os povos indígenas, né? É quase uma extensão do corpo. Sheila Cristina, na mostra Brasil 500, parte de alguns acervos do Brasil e do mundo referentes à arte indígena estiveram em São Luís. Havia um módulo incrível. Jaqueline Santos comenta a respeito da arte plumária, que tem diferença de pássaros também. Cada pena é de um pássaro diferente, de uma região diferente. Tem aqui vários elogios à professora Larissa, e eu acho que, no mais, foi a pergunta sobre o livro e o autor, que já foi respondida aqui. Creio que foi isso. A Tereza Cristina queria fazer uma pergunta. Pois faça, Tereza, faça a sua pergunta. Pode falar. Vocês me ouvem? Agora sim. Ah, tá bom, então. Então, boa noite, todas e todos. Quero dizer, inicialmente, é uma satisfação estar convosco. Eu sou professora de Geografia e estou terminando a segunda licenciatura em Letras. E ontem fala do professor José Dias. Ele falava da questão da educação monolingue, bilíngue na língua portuguesa. Aí eu aguardei até o final na tentativa de ouvir o que me levou a participar desses 2 dias de minicurso. Mas é muito bom ouvi-los ontem. Hoje, só reforça, só ressignifica alguns conceitos, a questão terminológica é de grande relevância, porque quantas vezes eu preciso fazer menção ao povo indígena, e aí, vez ou outra, a gente resvala na questão terminológica, tanto é que eu estou cheia de dedos para ver se eu não resvalo aqui em alguma questão. Então, a minha pergunta é, quando se trata da questão de língua, quero dizer, a professora Larissa é muito grata, porque quando eu li, eu disse assim, gente, mas por ser da língua portuguesa, não está faltando esse aqui? Não seriam os capós? Não seriam os guajajaras? Ela já explicou isso. Mas a minha pergunta é, eu sou professora de língua de sinais, e uma informação que me foi passada nos livros, e aí vai ao encontro do que a professora Larissa falou. A gente se depara com muitos equívocos, né, algumas informações equivocadas de pesquisa. E aí eu queria muito que vocês me dissessem se procede uma informação de que parte da comunidade dos capó são
essa parte é surda e que eles fazem uso de uma língua sinalizada, porque custa-me muito reproduzir isso em sala de aula, uma vez que eu não tenho outras fontes de consulta, e um amigo meu que me disse que iniciou fazer uma pesquisa, mas que por questões burocráticas ele não deu continuidade, tanto por questões das instituições de fomento aqui no Maranhão, como também por questões burocráticas que são apresentadas pela FUNAI. Eu queria que vocês falassem comigo a respeito disso. Muito grata e, mais uma vez, parabéns. É a primeira vez que eu participo de um evento, tanto é que eu liguei para a professora Larissa e perguntei se poderia participar, então, muito grata de verdade. Boa noite para vocês. Larissa, acho que por enquanto é só. Nós é que agradecemos, gente, a participação de vocês, o interesse de vocês, né, nesse curso, que é importantíssimo. Tereza, eu já chequei essa informação, porque sempre que em sala de aula que a gente fala dos CAPO, vem realmente essa informação. O próprio professor José Alves ontem falou da língua de sinais, e eu não sei se a Ana Caroline ou o professor José Dias gostariam de acrescentar mais informações, mas essa informação ela é verídica. Eu encontrei essa informação no próprio site do Instituto Socioambiental, como eu falei, né, e a professora Caroline e o professor José Dias têm falado. Nós vamos sempre conferir as fontes mais confiáveis de informação para checar tudo isso que chega até nós. E na minha checagem, eu entendi que sim, que essa informação é verídica, que de fato os CAPOs têm essa língua de sinais. Agora, eu não teria, talvez procurando nesse site do Instituto Socioambiental, você consiga encontrar uma bibliografia mais específica e encontre mais informações a respeito desse assunto. Aí não sei se Caroline e José querem falar também. Sim, essa informação ela é confirmada por vários estudiosos. Algumas pesquisas já confirmaram, né? Alguns pesquisadores e pesquisadoras, principalmente antropólogos e antropólogas que estiveram com o povo Capó, já confirmou que realmente existe uma incidência de surdos-mudos entre os Capó, no Maranhão. Inclusive, existe uma língua de sinais desenvolvida pelo povo Capó. Ela é similar à língua de sinais que nós utilizamos na língua portuguesa. E, inclusive, tão complexa e tão completa quanto. Não é? Existe, sim, tanto existe uma videografia, como existe uma bibliografia que fala a respeito tanto da incidência de surdos-mudos, quer dizer, é um percentual pequeno do ponto de vista da população em geral, mas é um percentual bastante significativo em relação à população Capó. Agora, algumas dessas informações que eu tenho lido têm dado conta de que essa incidência tem diminuído nas últimas décadas. Assim, não existe, eu não encontrei na literatura nenhuma explicação de por que essa incidência, né? Não sei se já se fez um estudo específico a respeito da razão dessa incidência, mas da existência da incidência de surdos-mudos e da existência de uma língua de sinais especificamente Capó, sim. Eu não tenho agora, mas eu posso passar depois. Inclusive, tem um estudo de linguística a respeito desse é uma dissertação de uma linguista a respeito desse tema, desse assunto. Eu não tenho uma referência bibliográfica aqui agora, mas eu posso passar posteriormente por e-mail. Boa noite, eu queria fazer um comentário. Vocês estão me ouvindo? Sim. Estamos sim. Boa noite a todos e todas. Hoje eu recebi um material, eu não sei se vocês já viram, que ele é bem recente,
foi a Flaxus, a Faculdade Latino-Americana de Ciências Sociais. Ela lançou agora um caderno de educação escolar, que foi resultado de uma pesquisa, que é Educação e Práticas Comunitárias, Educação Indígena, Quilombola, do Campo e de Fronteiras nas regiões Norte e Nordeste do Brasil. Depois eu posso colocar no grupo, se vocês quiserem, compartilhar o link para vocês salvar o PDF. E nesse caderno, eles apresentam práticas de educação escolar que merecem ser disseminadas para outras comunidades. E tem também um mapa interativo das regiões, com escolas de cada modalidade, né? E os projetos também identificados pela pesquisa. E também tem contribuição do Movimento Quilombola do Maranhão, com a prática educativa da Escola do Quilombo de Nazaré, como referência de implementação das diretrizes estaduais e nacionais da educação escolar quilombola. Tem também o Quilombando na Bahia, como uma prática de formação em educação escolar quilombola, aí o professor José Dias, que é a Bahia, né? Que ele é organizado e coordenado pelo movimento quilombola do Velho Chico. E eu vou compartilhar o link para quem quiser dar uma olhada. É muito legal o caderno, eu olhei, muito interessante. E eu não sei se foi falado ontem, porque na internet estava oscilando muito também, uma sugestão que os indígenas, né, eles dão para as comemorações do 19 de abril, é que se convide um indígena, né? Que as escolas convidem um indígena para falar, né, sobre a cultura. Às vezes, mas como é que eu vou encontrar? Tem muitos indígenas em contexto urbano, né? E agora também com as aulas, assim, aulas pela internet e tal, de repente fica até mais fácil. Em 2018 também, tem uma página que é Visibilidade Indígena. Eles lançaram uma campanha, né, que é justamente para não usar essas pinturas de lápis hidrocor. E tem um indígena, que é o Denilson Banil, que é essa etnia ali do Rio Negro, Venezuela. Ele até fez ele é um poema, mas é um Pai Nosso. Eu não sei se vocês conhecem. E esse Pai Nosso, ele é interessante porque ele fala exatamente aquilo que eles não gostam que os professores façam no dia 19 de abril. Eu vou ler aqui rapidinho. Ele diz assim: Pai nosso que estás nos céus, neste dia 19 de abril, nos livre das professoras e professoras que pintam seus alunos com canetinhas hidrocor. Nos livre das escolas que colocam cocares de papel nas crianças. Pai nosso que estás nos céus, não deixe as professoras ensinarem para as crianças que o Dia do Índio é uma homenagem aos povos originários. Mantenha longe de nós aqueles que repetem as palavras índio, oca, tribo, selvagem, pureza e exótico. Afaste de nós os bububu feito com a mão na boca. Senhor, perdoem aqueles que por desconhecimento nos fazem uma imagem estereotipada. Então, aqui, vocês veem exatamente nesse poema dele, né, nesse Pai Nosso que ele fez, tudo que foi falado, né, aqui, desde ontem, que foi falado sobre essa comemoração do dia 19, e algumas coisas não são mais válidas que se façam hoje em dia. E eu vou colocar o link do caderno aqui no chat. Era isso, obrigada. Obrigada, Maria Alice. Eu acho muito bom que todo mundo compartilhe seus materiais, né? Assim a gente forma um banco de dados bem interessante, porque, como a gente falou, é muito difícil achar esses dados, não são tão disseminados quanto outros. Denilson Banil é um desses artistas que ganhou o prêmio Pipa com um trabalho muito forte, gente. A pintura do Denilson Banil, eu vou pedir depois para vocês darem uma gulgada, porque eu não posso fazer isso, senão vai travar meu computador. Mas vejam o trabalho do Denilson Banil, que foi premiado com esse prêmio Pipa. É muito forte mesmo. E ele é um desses artistas aí também que
ganhou visibilidade, né, graças a esse prêmio. E aí, de fato, o texto dele fala sobre os estereótipos, sobre combater os estereótipos, mas a questão é essa, né? Como é que os professores vão combater os estereótipos sem repertório, não é? Então, se até hoje os professores continuam usando guache, canetinha e praticando esses estereótipos, a gente tem que fazer com que as pessoas que estão na licenciatura, com que os professores que já estão atuando na sala de aula tenham acesso às outras informações. Porque, logicamente, que aqui a gente está num grupo, né? Mas muitas vezes, quando eu passo informações básicas de que temos 305 etnias indígenas no nosso país, muitas pessoas ficam assustadas. Tem pessoas que sequer sabem que tem pessoas indígenas que vivem na sua própria cidade. E isso, como já foi falado ontem, é uma construção mesmo, né, para que essas pessoas não sejam vistas. Então, quanto mais informação, quanto mais repertório o professor tiver para trabalhar em sala de aula, menos ele vai ficar reproduzindo esses estereótipos, né? Alguém mais gostaria de fazer um comentário, fazer alguma Eu pergunta? gostaria de fazer uma pergunta, e para qualquer um dos expositores, para qualquer pessoa que se sinta à vontade de... Mais uma provocação, na verdade, uma coisa que me inquieta. A gente tem uma lei, né, que eu gostaria de saudar todos os presentes, especialmente o professor José Dias, por historicizar toda a legislação da educação indígena no Brasil, né, desde a colônia, passando pela ditadura até os dias de hoje. Foi uma explanação interessantíssima de ontem. E a gente se depara com a Lei 11.000, né, 645, e a gente, como foi falado ontem, foi falado hoje, qual é a representação que a sociedade brasileira tem das comunidades indígenas, que é essa coisa superficial, estereotipada, que as escolas reproduzem ano após ano, e a gente não consegue parar com isso, porque professores não têm formação, as comunidades estão cada vez mais distantes da sociedade, estão sendo, nesse atual governo, massacradas, eliminadas, né? Aquele velho processo de higienização do que não cabe, né, segundo o olhar da elite dominante, do que é feio, do que é sujo. Isso também vitima as comunidades negras, pobres, enfim. E aí a gente vê sendo reproduzido ano após ano, né, essa estereotipia, essa coisa violenta, né, desrespeitosa. E com tudo isso, o que me inquieta é compreender qual é a relação que é mantida entre essas comunidades indígenas do Brasil inteiro com a escola, não é? Porque a gente diz, mas o professor que pinta a criança, o professor também não sabe como fazer, o professor não tem formação para isso. As graduações pouco preparam, né, para que haja essa aproximação devida e respeitosa. Os professores não sabem lidar. E aí passa tinta na criança, faz um cocá de papel madeira, como minha filha cresceu fazendo isso na escola, né? Chegava em casa pintada, todo mundo sabe o que acontece, não é? Então, assim, a pergunta é, como se estabelece essa relação? Eu estou mesmo agora fazendo Poesia em Memória na UESB, no sudoeste da Bahia, na estadual, e tenho me inquietado com relação à implementação dessa lei numa comunidade quilombola, aqui nos arredores da cidade de Vitória da Conquista. E aí a questão que eu tenho é, poxa, a lei chega lá para eles, chega a professora de história, e diz assim, a partir de hoje vamos estudar a cultura africana, afrodescendente, indígena nas escolas.
Aí aquelas crianças que estão ali com todo o saber já herdado, né, pelos seus ancestrais, que é passado de gerações em gerações e que é mantido nos seus modos de vida cotidianos. E aí chega uma professora que vem da cidade, que é branca, e diz assim, vamos ensinar traços da cultura dos antepassados de vocês. Aí aquela criança ouve aquilo, comenta em casa, aí o pai e a mãe vão para a escola à noite e assistem a EJA, as aulas da EJA, e ouvem a mesma coisa. Então, assim, como que essas sociedades, que essas comunidades flertam com essa novidade que é levada para eles, né? Como que essas comunidades vão pensar assim, não, mas a gente já sabe dos nossos ancestrais. A gente já tem uma herança sobre que chegou até nós através de uma resistência, né, intergeracional, e agora você está nos trazendo essas novidades aí. Então, a questão é, como se dá essa relação? Quais são essas novidades pedagógicas que a escola está levando para esses povos, não é? Como será essa receptividade, não é? Como será a assimilação desse saber institucional que é trazido de fora pelo Estado, né? Geralmente por pessoas que têm pouquíssima ou nenhum contato com aquela comunidade, não é? E que traduz uma ação pedagógica numa verborragia infinita, e não há, muitas vezes, nenhuma sensibilidade para com as nuances, para com os traços, para a história daquela comunidade. Pronto, para resumir minha fala, o que me inquieta é como se estabelece essa relação. A gente tem que pensar na implementação dessa lei, pensando essa relação que é mantida da ação pedagógica institucional com esses povos, sejam indígenas ou sejam quilombolas, não é? Você chega para uma senhora de 70 anos, cheia de netos e bisnetos, que frequenta a EJA, e dali ela vai ter uma aula de história para falar da sua ancestralidade. Que abordagem é essa? Que ação pedagógicas são essas que estão em curso no Brasil? Se é que elas existem, não é? Porque eu fico me perguntando, às vezes é bom que nem exista, porque tal é o despreparo desses profissionais, tal é a violência institucional que é estabelecida sobre essas pessoas, não é? Isso, pessoal, isso é mais uma provocação, é uma inquietação. Eu estou desenvolvendo meu projeto para observar a implementação dessa lei numa comunidade quilombola aqui em Vitória da Conquista. Eu gostaria de que quem tem um posicionamento, também uma inquietação como a minha, que a gente dialogasse mais um pouco sobre isso. Olha, Adriana, é bem inquietante mesmo a sua provocação. E me lembra muito quando eu fui trabalhar pela primeira vez numa comunidade indígena, com os Palmari no Amazonas. Estava até falando hoje para os meus alunos, em 1997. Eu até provoquei meus alunos, falei que eles não tinham nascido quando eu estava lá. E eu acredito assim, Adriana, que sejam duas questões. A Lei 11.645 de 2008, ela é muito importante quando você está num contexto onde não existem as pessoas indígenas. Então, por exemplo, na Universidade Federal do Maranhão, no curso de licenciatura em artes visuais, nós ainda não temos tantas pessoas, a gente não tem nenhum aluno indígena. Logicamente que a gente tem as pessoas com ancestralidade, ou que às vezes até são indígenas e não querem se identificar como tal, mas é muito importante, numa formação de uma licenciatura, por exemplo, você trazer esses elementos teóricos, né? Que, é claro, eles vão ser marcados pela história, por uma série de outros elementos aí que fazem parte da formação em licenciatura. No meu entendimento, a Lei 11.645 de 2008, ela é muito mais uma educação étnico-racial para a sociedade não indígena, né, no caso aí falando dos indígenas, do que para os indígenas, porque realmente não faz o menor sentido você chegar numa comunidade indígena e falar sobre isso, né? E até porque
e cada um tem a sua própria liderança, cada comunidade tem a sua própria construção. A legislação, inclusive, dessas escolas indígenas, aí eu estou falando mais dos indígenas, que é o que eu conheço, né, um pouco melhor, a legislação da educação escolar indígena ela é diferente da educação escolar não indígena. Então, quando você vai trabalhar a educação numa comunidade indígena, por exemplo, não existe essa lei, a aplicação dessa lei ela não passa por uma educação indígena. A educação indígena ela passa por outra legislação, por outras normatizações, inclusive que passam pela própria autonomia da comunidade, ou deveria, pelo menos teoricamente, passa pela autonomia da comunidade na construção do seu currículo, né? Então, quer dizer, em relação à Lei 11.645, ela não vai se aplicar a uma educação escolar indígena. Agora, lógico, né, a escola, a educação em geral, ela está em crise, sim, ela está sendo atacada, e eu não acho também que responsabilizar os professores seja uma boa estratégia, porque a gente sabe que existe uma estrutura na educação que faz com que os professores estejam no lugar onde eles estão, que nesse governo atual o professor é responsável por tudo, né? Ele é responsável pelo fracasso da sociedade, pelo fracasso da educação, e você, na verdade, tem toda uma estrutura. Em relação à educação étnico-racial, por exemplo, não adianta o professor chegar na sua sala de aula, ainda que ele adote a melhor metodologia, a mais sensível, que ele construa um projeto. Se ele estiver sozinho, se ele não tiver uma diretora e toda uma equipe na escola apoiando aquele projeto, muito provavelmente a iniciativa dele não vai ter desdobramentos. Então, quando a gente vai trabalhar a questão étnico-racial, é interessante que isso seja um projeto coletivo, né, da instituição de ensino e que seja abordado por todos os educadores. Agora, isso depende muito também dos gestores da área da educação. E eu acho que tem várias questões para serem refletidas, e como eu falei, né, no início da minha fala, às vezes as informações mais básicas não estão chegando. As mais básicas, como, por exemplo, que a gente tem 305 etnias, 274 povos, 274 línguas, isso não chega para as pessoas. Então, se essa informação básica sobre a diversidade cultural do nosso país não chega, né, então, imagina o resto em relação à educação. Gostaria só de contribuir com a fala da professora Larissa em relação à provocação que foi feita, né? Eu penso da mesma maneira. Essa lei, a 11.645, ela é uma lei para uma educação antirracista, né? Para uma relação da educação interétnica. Então, é muito voltada justamente para os espaços e as escolas, as instituições de ensino não indígenas, né? Para justamente, no processo educacional desses jovens, desses estudantes, dessas crianças, que ela justamente questione esse estereótipo e todo esse preconceito racista que é construído no cotidiano, né, nas relações interpessoais, na escola, ser reforçado pelo currículo, se isso não é problematizado, né? Então, aí mesmo, eu sempre lembro muito da fala do Mandela, né? Ninguém nasce racista, né? Ninguém nasce odiando o diferente. Ele é educado a ser racista, né? Ele é educado a odiar quem é diferente dele, a quem tem uma cor da pele diferente, a quem tem uma cultura diferente, uma língua diferente. Então, se pode ser ensinado a odiar, pode ser ensinado também a respeitar. Então, talvez esse seja o nosso desafio, né?
é justamente que esses conhecimentos aqui que a gente trouxe nesses 2 dias, da área da história, da área das artes, né, da área da antropologia, que muitas vezes está apenas no âmbito acadêmico, em poucos especialistas, né, os especialistas que se debruçam sobre essas temáticas, que saiam aí dos muros da universidade e que vá para as escolas. E aí, respondendo, né, uma outra parte da sua pergunta, quando o professor se coloca nesse papel, né, um professor que chega numa comunidade ribeirinha, quilombola, indígena, né, e aí eu como professor vou falar da sua história, né, eu acho que é justamente o inverso. Se o professor ele quer tratar dessa temática naquela comunidade, né, naquela comunidade ribeirinha, quilombola, indígena, ele tem que justamente estar no papel de aprendiz, como todo e qualquer professor, né, tem que estar ali no papel principalmente de aprendiz, né, porque essas pessoas, elas não são tábula rasa, né, ninguém é tábula rasa que chega no banco da escola, e principalmente pessoas de comunidades tradicionais. Então, eles que vão muito mais ensinar esse professor numa relação de troca, né, de conhecimento e de saberes. Então, eu penso que é uma outra posição que o docente ele deve assumir, uma posição mesmo de aprendiz, né, de humildade e de troca de conhecimento. E não achar que é porque ele, né, dominou um livro sobre aquela comunidade, né, ou aquela população, aquele povo, ele sabe muito mais do que o próprio povo que vivencia a sua própria cultura. E aí é justamente quebrar também essa postura autoritária, né, essa postura também etnocêntrica, né, que provoca um epistemicídio, porque se o outro que chega na comunidade sabe mais do que a própria comunidade, está tendo aí uma relação de autoritarismo, né, de uma violência muito grande. É exatamente sobre isso que a minha inquietação é porque o que a gente verifica, né? Porque o outro chega na casa dos outros, né? No caso, um professor vem geralmente da zona urbana, munido com todo o seu arcabouço teórico, pedagógico, né? Penetra no seio daquela comunidade e inicia toda uma intervenção, né? Pedagógica, política, educacional, sobre sim, esses elementos que são fundamentais, que é um olhar sensível, um olhar respeitoso, né? Um olhar de quem está entrando na casa do outro, não é? E geralmente, ao que eu também sou professora e já tenho uma trajetória, já trabalhei também em comunidades, não é realmente o que a gente verifica, né? Essa sensibilidade. Então, há um olhar de desmerecimento, de inferiorização. Eu venho da cidade, a cidade engole a zona rural continua sendo o lugar do atraso, da gente precisar levar civilidade para aqueles povos, não é? E, enfim, realmente, assim, eu queria que vocês dissessem ainda sobre as impressões que vocês têm sobre a política federal, pública, estadual brasileira, nessa nova conjuntura que se instalou a partir do golpe, né, e do último golpe que vivemos, em 2016, como tem sido, assim, qual é o flerte que vocês têm com relação a essa questão da formação do educador? A gente está assistindo a aberrações, né? O presidente da Fundação Palmares retirando da lista das personalidades negras, personalidades extremamente importantes para, né, várias áreas da nossa sociedade, e elegendo figurinhas aí, olha, enfim, como grandes personalidades. Eu discuto mais a questão quilombola porque nessa área que eu mais me interesso. Qual é o flerte que vocês têm nessa conjuntura sobre essas políticas? Realmente a gente tem perdido muito nesse sentido, nesse amparo, né? Eu digo, o amparo educacional para essas comunidades que estão sendo, tem um extermínio em curso, não é? Não sei o que vai restar, na verdade. Enfim. Pessoal, antes de vocês responderem a outra provocação da Adriana, eu queria fazer só um comentário.
que a professora Larissa, ela falou que muitos alunos não se identificam como afrodescendentes, vindo de áreas remanescentes quilombola e tal. E isso me lembrou uma situação que eu vi a partir desse comentário da Adriana Caires. Eu sou professora da Educação para a Diversidade e trabalhei a disciplina Educação Étnico-Racial, e como avaliação eu fiz uma visita técnica a um quilombo no Maranhão, que a gente não menciona qual foi. Quando eu cheguei lá, eu vou ligar a câmera. Quando eu cheguei lá, eu fui recebida pela coordenadora pedagógica, já que a gente falava sobre a educação quilombola. E como vocês estão vendo, eu sou loira, dos olhos verdes, cabelos cacheados. E aí a senhora, ela todo instante me olhava, me perguntava qual era o meu lugar de fala, E aí a Larissa fala da questão da humildade, a Larissa falou da questão... E aí eu queria perguntar justamente para os expositores e para quem me ouve, como é que vocês são recebidos nas comunidades indígenas, quando vocês vão fazer um trabalho bacana com o povo, né? E aí eu precisei me valer dessa humildade para que não constrangesse mais ninguém, porque eu fiquei extremamente constrangida quando essa senhora me perguntava a todo instante, eu via que ela não fazia uma cara de bom grado, de repente ver a Adriana, eu saindo do continente, da zona urbana, para uma área quilombola, com os alunos que estavam ali para pesquisar. E mais um outro comentário, quando ainda no continente, já que eu falo da ilha, quando eu estava no continente, eu fui trabalhar a disciplina Educação Quilombola e Educação Indígena. E aí eu sempre perguntava, quem é do quilombo? Algumas pessoas não falavam na sala de aula, no outro momento me chamavam, professora, eu venho do quilombo tal. Aí chegou um dado momento, trabalhando a educação indígena, chegou um rapaz e disse assim, professora, eu entrei pelas cotas. Eu disse, sério? E a gente começou a conversar, e até o meu sério já lhe causou impacto, porque o que a gente espera é que a gente encontre um aluno usando as pinturas, o cocá, uma plumagem. Claro. Isso que as pessoas ainda esperam, né? Então era isso, eu só queria comentar. A gente espera isso porque a gente não tolera o desenvolvimento das comunidades tradicionais. A gente quer que eles estejam no modo primitivo, na idade da pedra lascada, usando tacape, pau e pedra, não é? A gente não admite que esse povo se desenvolva, que eles cursem faculdade, que eles sejam admitidos em profissões, que estejam engajados, né, em papéis sociais de destaque. Não é por isso que a gente toma esse susto. Enfim. Eu queria também comentar um pouco a respeito desse debate. E assim, eu vejo que tanto Adriana como Tereza fazem, de certa forma, provocações e, de algum modo, também um desabafo, né, em relação às situações que vivem. Que é muito natural não no sentido da naturalização, mas natural no sentido de que, e a gente sabe que está ocorrendo, que os professores que atuam na educação básica, e eles enfrentam diversos problemas, maiores, inclusive, do que aqueles que nós enfrentamos na educação superior, na pós-graduação. Todos nós, professores, estamos submetidos o tempo todo, como Larissa disse, a responsabilidades, inclusive, que não são nossas, né? Mas, de um modo geral, a gente sabe que a situação que nós encontramos hoje nas escolas do ensino fundamental e médio são situações as mais difíceis e as mais indesejáveis possíveis. E, por outro lado, nós também encontramos problemas na formação docente. E essa responsabilidade ela não pode, de forma nenhuma, ser imputada ao professor e à professora. Jamais. Porque isso é uma questão histórica no Brasil, né? Eu, por exemplo, observei, quando você fazia os comentários, Adriana, a respeito da indiferença entre a educação de jovens e adultos e a educação das crianças em idade escolar,
né, para a educação escolar. Essa é uma questão básica, quer dizer, ao tratar da educação de jovens e adultos, existe uma metodologia própria, existe uma forma própria de abordagem desses alunos na educação de jovens e adultos que se diferencia completamente da abordagem que o professor vai fazer na escola quando os alunos estão na idade escolar esperada. Uma outra questão que a gente pode e deve comentar é a respeito, porque a gente está falando aqui de educação escolar, a gente deve se lembrar o tempo todo que nós estamos falando de educação escolar. Quando nós saímos da educação escolar para a educação não escolar, nós vamos falar de um outro ambiente, de uma outra situação, de uma outra conjuntura. Nós, na maior parte das vezes, estamos submetidos à educação escolar. E submetidos à educação escolar, aí eu trago a discussão sobre a lei 10.639 é uma anotação equivocada, 10.645, né? 11.645. 11.645, que eu fiz uma anotação aqui e me resvalei falando da anotação que eu tinha feito a respeito de uma outra legislação. Uhum. Mas, assim, quando nós estamos falando da legislação que trata da necessidade, da obrigatoriedade de trazer o conhecimento da história e da cultura africana, afrodescendente e indígena no Brasil, é muito importante que a gente entenda, como eu fiz aquela digressão ontem, que não é a legislação não é o que nós desejamos, não é o que os movimentos sociais organizados dentro e fora das aldeias indígenas querem. Não é isso, porque assim, o que nós desejaríamos, o que nós todos desejaríamos é que o tempo todo nós estivéssemos numa sociedade que entendesse a interculturalidade, mas infelizmente, essa não é a nossa realidade. E aí, por isso, quando nós estamos falando de uma Constituição lá dos anos 80, que prevê isso, e que a sociedade não se atentou para isso, não desejou isso, não implantou isso, não quis isso. Quando isso vem acontecendo de forma pontual. Veja, 2008, para praticamente 2021, e ainda nós estamos aqui discutindo, e veja em que nível nós estamos fazendo essa discussão. Nós estamos fazendo uma discussão de uma legislação de 2008 e nós estamos fazendo uma discussão incipiente a respeito disso. Não é nem de resultados, não é de implementação que não aconteceu. Estamos fazendo uma análise de resultados dessa situação, mas nós estamos fazendo uma discussão incipiente ainda sobre a implementação desse tipo de política na educação. Agora, eu não sei se eu concordo contigo a respeito da não existência da legislação, porque, assim, mesmo considerando todas as questões que você disse, eu acho que existe um papel importante do ponto de vista jurídico, a importância jurídica de uma legislação que trate sobre isso. Porque quando nós nos referimos ao aspecto jurídico, nós estamos referindo a uma segurança jurídica, uma segurança dentro do Estado. Garantias de direito dentro de um Estado em que nós estamos envolvidos, ela é fundamental que ela seja normatizada. É fundamental que ela seja normatizada. Agora, dentro dessa normatização, existem outras questões, que são essas questões que você traz, Adriana, que vão para além da implantação de uma lei. A lei, ela é uma lei está absolutamente morta se ela não existe dentro de uma mobilidade social. É claro que aí você tem que pensar na organização dos movimentos sociais, você tem que pensar na maneira em que, no caso aqui, os povos indígenas estão se movimentando, e eles estão se movimentando. Quando nós falamos especificamente, no caso dos Kaapó, os Kaapó no Maranhão, eles definiram, por exemplo, que
a educação escolar, ela só acontece nas aldeias Kaapó a partir de 12, 13, 14 anos, por exemplo. Por quê? Porque eles entendem que até essa idade, dentro da formação do ser e do saber dos povos Kaapó, eles estão aprendendo a ser Kaapó. Então, a partir de então, eles admitem, a partir dessa idade, eles admitem a escolaridade bilíngue, enfim, da maneira como for implantada pelo Estado. Mas isso é uma característica do protagonismo. Os Kaapós são muito protagonistas na sua história. Embora tenham sido também muito violentados, eles também foram muito protagonistas de sua história. E, assim, agora, com relação a essa questão da forma como o professor aborda, dentro de uma comunidade indígena ou não, enfim, como é o caso da sua experiência aí, eu vi que você fala até com um certo ressentimento a respeito dessa abordagem. Veja só, eu sempre digo e repito, nós precisamos todos os dias exercitar essa questão do lugar do saber, né? Eu acho que, por mais que eu tenha discordâncias com Foucault, eu não posso deixar de citá-lo agora para falar sobre a arqueologia do saber de Foucault, né? Porque é exatamente disso e a respeito disso que você está se referindo. Ou seja, de repente, o professor, na sua formação, e isso não é um problema do professor, mas eu acredito que isso seja um problema institucional, da maneira como estão formando os professores e professoras, porque, assim, por que o professor chega totalmente sem nenhuma condição para poder atuar dentro de uma comunidade quilombola, dentro de uma comunidade indígena? É porque ele é colocado ali por uma série de circunstâncias alheias à sua vontade, e ele chega naquela condição sem nenhum tipo de formação anterior e sem nenhuma convivência. Por quê? Porque nós não estamos acostumados a trazer as comunidades quilombolas para a escola, porque nós não estamos acostumados a trazer os indígenas para a escola, porque nós estamos acostumados a trazer a interculturalidade para a universidade. Então, assim, trata-se de um problema estrutural muito grande e que, infelizmente, Adriana, nós não vamos conseguir resolver tudo de uma vez. Numa geração. Essa é a questão fundamental, né? Então, o que nós podemos fazer, né? Porque, assim, não adianta também a gente querer transformar o mundo de uma única vez, que a gente sabe que a gente não vai conseguir. Você tem dito, por exemplo, você falou aí a respeito da situação atual, situação política do Brasil. Olha, nós vivemos na história do Brasil uma história de idas e retrocessos. Quando nós estamos amadurecendo um processo de mínimo de democracia, a gente chega a estágios absurdos, que são absolutamente conservadores em vários aspectos, inclusive em relação à educação. Então, assim, não sei se o que eu falo atende a sua inquietação, mas o que eu quero dizer é assim, eu acho que nós hoje estamos numa situação bem melhor que estávamos há 50, 60 anos atrás, né? Considerando o que vocês viram, por exemplo, que eu apresentei hoje em relação à ditadura. O que era, qual era a visão imposta para a sociedade brasileira? O índio é um soldado nato, a tribo é uma organização militar. Uhum. Quer dizer, se a gente parte disso e vê onde nós estamos hoje, depois da Constituição de 88, depois de todas as legislações, inclusive da Lei de Diretrizes e Bases, que não é a melhor coisa que nós temos, mas é muito melhor do que a de 71 que nós tínhamos, então é evidentemente que nós temos ganho. Onde pode ser... A quem creditar esses ganhos? Claro que a todos os movimentos sociais, de forma orgânica ou não orgânica, que lutou por isso, né? que vem lutando por isso desde o final da ditadura. Então, nós temos ganhos. Agora, é evidentemente que a gente ainda tem muitas falhas em relação a isso. Uma delas, eu entendo, que é a questão da formação docente.
que um dos nossos objetivos com esse curso é exatamente isso, né? Nós não vamos resolver o problema de todos os docentes, nem vamos resolver o problema de todos os problemas da educação, também não era a nossa pretensão, mas acredito que a gente precisa ter alguma esperança ainda de que as coisas estão se transformando e podem se transformar. E aí eu acho que é interessante, quando a gente encontrar situações como essa, colocar de fato, com sinceridade, o que está acontecendo. Né? Olha, professor, a realidade dessa comunidade é essa. Essa comunidade está se desenvolvendo dessa forma desde tal tempo, essa comunidade tem saber, porque veja que essa discussão que você está colocando em relação à atualidade é uma discussão que Paulo Freire já faz há muito tempo atrás, né, sobre a educação escolar. Né? É a mesma coisa, o que se diz em relação aos adultos, que vivem há muito tempo, que têm sua experiência, têm o seu saber, em relação à criança também. A criança não é um papel em branco que você chega lá e imprime qualquer coisa sobre ele. Né? Então, assim, eu acho que também é preciso que, mesmo, e é isso que eu acho que a gente deve considerar aqui hoje na nossa discussão, nenhum de nós sabe tudo. Eu não sei tudo, né? Eu estou aqui e eu tenho aprendido muito. Sempre digo que eu estou aqui em São Luís, no Maranhão, aprendendo muito com a convivência que eu tenho aqui. Tenho aprendido muito com a professora Larissa, tenho aprendido muito com a professora Ana Caroline, tenho aprendido muito com os alunos, porque a gente aprende sempre, o tempo todo. A gente está em constante aprendizado. Então, acho que cabe tanto aos professores que vivem essa situação na escola, como aqueles que estão entrando na escola para poder aplicar a legislação, que sejam humildes para poder dizer assim, olha, eu estou chegando aqui com esse conhecimento. O que eu tenho é isso para apresentar. O que vocês têm para apresentar? Porque, veja só, não adianta também. O contrário também não é verdadeiro. A gente não pode simplesmente chegar em uma comunidade e só ouvir sempre o que a comunidade tem a dizer. Porque é preciso que, na interculturalidade, o que existe é exatamente isso, a integração entre diferentes formas de saber e diferentes formas de cultura. É aprender e fazer e aprender o tempo todo. Acho que isso tem sido aplicado mais facilmente na educação de jovens e adultos. Eu tenho visto isso com uma aplicabilidade menor na escola tradicional. Mas eu acho que é um debate que nós vamos fazer constantemente, porque existem vários fatores envolvidos aí. Essas questões que você expõe são vários fatores que originam isso. Não é um fator apenas. Né? E para mim, me parece que, como questão principal, o professor ele é exatamente a parte mais frágil dessa estrutura toda que está se organizando ou se desorganizando dentro do formato que nós conhecemos hoje. E, infelizmente, a gente não tem tido a possibilidade ainda no ensino superior e na pós-graduação de colocar de forma apropriada essas questões. Eu acho que a gente acabou de sair há poucos dias, né, de um evento, e nesse evento nós vimos o quanto ainda é necessário fazer uma discussão sobre racismo no ensino superior. Então, sobre todos esses aspectos, eu acho que a gente ainda está numa discussão incipiente, mas eu sempre digo, melhor começar hoje do que não começar nunca. Ok, professor, obrigada. Mais alguém gostaria de fazer algum comentário? Eu acho que Tereza Cristina também fez uma questão aí para a gente comentar. Você quer falar, Larissa? A Tereza falou um pouco, né, dessa questão do lugar de fala, que eu sempre falo sobre isso com os meus alunos também, porque eu gosto muito da Djamila Ribeiro. A Djamila Ribeiro, ela tem uma abordagem interessante sobre o lugar de fala, e eu percebo que é um jargão que é disseminado nas redes sociais,
os nossos alunos da graduação, sobretudo, sempre trazem, né, esse conceito. E eu gosto muito de duas autoras para falar sobre esse assunto. A Djamila, porque ela dá uma compreensão, eu acho que um pouco mais profunda, né, porque às vezes se confunde o lugar de fala com uma ideia de que só fala, por exemplo, do machismo a mulher. Só a mulher que sofre machismo pode falar do machismo. Só a pessoa negra pode falar do racismo. Só a pessoa indígena pode falar do racismo. Então, a Djamila Ribeiro, ela fala sobre isso. O lugar de fala, ele, na verdade, contextualiza a pessoa que está fazendo o enunciado, né, do que vai conversar. Ela não necessariamente quer dizer que alguns assuntos são restritos a determinadas minorias e a determinados grupos sociais. Logicamente, com a crítica que existe na atualidade, por exemplo, dentro da antropologia, a antropologia ela é uma ciência colonial que surgiu dentro do mundo colonial, com uma visão evolucionista, uma visão bastante distorcida sobre as populações dos povos colonizados. E existe toda uma autocrítica, né? Teresa, né? Acho que foi a Teresa que estava fazendo essa pergunta. Então, eu acho assim que existe sempre uma autocrítica, e é esse lugar. O que é a universidade? Qual é o nosso papel dentro da universidade? Qual é o papel do conhecimento dentro da universidade? É só uma obrigação. Eu acho que os professores, todos os professores, sobretudo os professores que estão na universidade, eles devem estar fazendo essa reflexão. Se eles não estiverem, é porque tem alguma coisa errada, né? E aí, de fato, Tereza, o que eu posso comentar sobre a tua colocação, né? Que, primeiro, dentro da universidade, abordar a temática indígena já é uma questão, digamos assim, pouco encontrada. Eu posso falar, por exemplo, que no departamento em que eu leciono, que é o departamento de artes visuais, eu sou a única professora que aborda esse assunto, que aborda a questão indígena, que fala diretamente sobre racismo, né? E não porque outras disciplinas do nosso curso ou outros professores não teriam capacitação e habilidade, mas é porque as pessoas escolhem também, né, os seus temas. E pensa, um curso de artes visuais, pega o currículo do curso de artes visuais, Europa, de cabo a rabo, a história da arte ocidental, né, tem a história da arte 1, 2, 3 e 4, todas elas falam da história da arte ocidental, europeia. Então, existe todo esse contexto. E em relação ao seu comentário sobre as comunidades, o que eu posso dizer é que das comunidades indígenas por onde eu andei, onde eu trabalhei, onde eu estudei, existe a designação para o outro, para aquele que não é do seu povo. Sempre existe uma palavra, né? Então, no caso dos Palmari, por exemplo, é o Jará. O Jará é a pessoa não indígena. Aqui no Rio Negro, há uma designação que eu acho que é a mais interessante de todas, que é o percaço. O Denilson Baniwa, por exemplo, que é desse povo, do grupo do Rio Negro, eles, na língua tucano, eles chamam percaço, o não indígena. O não indígena quer dizer gente de fogo. Por quê? Porque na história da humanidade, os não indígenas, que era o branco, né? Porque tinha os Tapaiuna, que eram as populações negras, e tinham os brancos mesmo, que os povos do Rio Negro chamam percaço. Ele já saiu atirando, ele foi o único que saiu dentro da canoa da criação da humanidade com uma espingarda e deu um tiro para cima, e o Criador do mundo falou: olha, vocês vão para longe fazer guerra, porque vocês não vão viver aqui com a gente. Então, eu acho que isso diz muito, sabe? Você encontrar
que a designação dos povos não indígenas brancos seja gente de fogo por esse motivo, eu acho que é algo para a gente refletir e interpretar. E aí cabe a cada um, né, dentro do que escolheu e se propôs, porque eu falo por mim, não posso falar pelos outros, é uma escolha minha abordar esse assunto, é uma escolha minha estudar a questão indígena, as artes indígenas, e aí realmente a gente tem que entender, né, onde que a gente está chegando e como é que a gente chega, mas cada comunidade é uma, cada grupo é um, né, não dá também para generalizar como é que a gente vai ser recebido, né? Aí eu acho que vai mesmo da experiência de cada um. Assim. Acho que eu gostaria só de contribuir com a fala da Tereza, antes de eu ter que sair, né, que a gente está chegando aí no finalzinho, e aí eu tenho outro compromisso também. Mas a pergunta da Tereza, ela foi muito instigante, eu acho que é muito bacana a gente ter esse espaço para conversar, né? Como sugestão, né, para suas próximas atividades, inclusive para você compreender um pouco dessa experiência, é justamente traçar uma relação com a comunidade, né? Qual foi a relação que você construiu com a comunidade antes de chegar lá, né, nessa visita técnica? Você falou com alguma liderança? Você pediu autorização para chegar na comunidade? Você explicou o objetivo de estar indo para aquela comunidade e levar os seus alunos? Eu acho que, principalmente, qual o retorno que você vai dar para essa comunidade não se sentir objetificada, né, como um objeto de pesquisa, mais uma vez, certo? Então, eu acho que é como você constrói essa relação com a comunidade. Em relação, principalmente, aos povos indígenas, que eu posso falar um pouco mais, eu nunca cheguei na aldeia, né, sem traçar uma relação com aquela comunidade, ter vindo um convite daquela comunidade para eu visitar aquelas pessoas, e chegando lá, em especial, por exemplo, o povo Timbira, né, certo? Então, você falou com a liderança, seguiu todo o protocolo, maravilha. E aí vem esse outro momento, mesmo falando com uma liderança, sendo convidado, eles vão te perguntar à comunidade, né, para além da liderança, o que você quer ali, né? Quem é você? Porque lembrar que você é mais um, porque tantos outros já passaram e vão continuar passando. E o que você pode trocar com essa comunidade, né? Porque eles sabem o que eles estão passando para vocês, é todo esse conhecimento, ancestralidade, né? Receber, né, um recebimento de vocês nesse espaço, mas o que vocês vão trazer de volta para essa comunidade, né? E aí uma relação da dádiva mesmo, a gente pode aí falar do Marcel Mauss, que é essa relação da dádiva, da reciprocidade, né, do dom e do contradom. Então, isso é muito importante para as comunidades. Fazer um projeto, né? É dar visibilidade? Não sei. Cada comunidade, em determinado momento, vai lhe solicitar um contradom nesse sentido, né? Então, eu acho que fica para reflexão de todos nós, porque isso não é cobrado só de você, né? Isso é cobrado de todos que adentram na comunidade, né? Na casa desse coletivo, dessas outras pessoas. E a gente, novamente, não pode assumir essa posição predatória que muitos pesquisadores acabam assumindo. Não estou dizendo aqui que a gente faça, mas, infelizmente, isso ocorre e muito mais do que deveria, vai lá, vai na comunidade, tira foto, grava, escreve sua dissertação, sua tese, seu artigo, sai da comunidade e nunca mais volta. Tá? Então, as comunidades, elas sabem disso, e elas querem evitar que isso se repita. Claro. Gente, eu vou precisar sair. Agradeço muito a presença de todos e as perguntas também. Desculpa, Adriana, pode falar. Essa sua fala me remete a uma live que eu participei recentemente, de uma comunidade que tem aqui, uma comunidade indígena, que se declara indígena e luta pelo reconhecimento, chamada de Riachão dos Paneleiros, né? São os índios paneleiros. E nessa live havia dois membros dessa comunidade, e foi perguntado para eles assim, o que
vocês esperam da relação da comunidade com o saber acadêmico, com a universidade, não é? E eles disseram assim, não, a gente recebe anualmente, diariamente, mensalmente, inúmeros pesquisadores que estão aqui nos perguntando, nos interrogando, gravando nossas falas, tomando anotações, e a gente não faz a menor ideia do que é feito com essas informações, né? A gente não tem nenhum tipo de retorno sobre essas produções. E eu fiquei maravilhada com a lucidez dessa fala, não é? Que a gente chega, explora tudo isso. Tem uma dissertação que eu estou lendo, inclusive, sobre esses povos, né? Índios paneleiros no Planalto da Conquista, do massacre e do extermínio aos dias atuais, em que a autora vem problematizando, aqui, no caso específico de Vitória da Conquista, para quem não conhece, nós somos a Suíça baiana, né? Como que é a elite branca e rica daqui da cidade. Nós somos a Suíça baiana. Primeiro porque nós estamos a quase 1.000 metros de altitude, e realmente faz muito frio aqui. Deu 12 graus um dia desses. E aí, e muito em função também do príncipe Maximiliano, que passou por aqui nos tempos coloniais, e disse, nossa, parece uma paisagem europeia, suíça, tal. E aí isso ficou. E aí essa autora vem tentando dizer que não houve extermínio das comunidades indígenas locais, não. Como que é a historiografia predominante, não é? Que houve um massacre, não é? O professor Zé Dias sabe muito bem disso, né, no centro da cidade, em que um bandeirante envenenou os indígenas do local, e para dominá-los envenenou, matou todos, e acabou a história indígena ali, não é? Então, assim, houve uma resistência, essas pessoas estão aí, as gerações se perpetuaram, eles continuam nessa busca pelo reconhecimento, não é? Então, Conquista não é uma cidade, não é uma Suíça baiana, Vitória da Conquista é uma cidade negra indígena. Não é? A gente tem que acabar com esse discurso da elite que tenta estabelecer essa verdade para justificar a posse das terras, não é? Para justificar a apropriação cada vez mais invasiva desses territórios. Enfim, havia muita coisa mais para dizer, mas com o avançar do tempo eu gostaria de agradecer a todos vocês pelo carinho, pelos momentos interessantíssimos que tivemos aqui ontem e hoje. Obrigado, Adriana. Bom, nós fizemos, então, um compromisso, né, Larissa, de concluir às 20 horas. Acho que ontem e hoje nós fizemos um pequeno debate a respeito de um tema que parece que é um recorte, né? Nós pensávamos sempre em fazer um recorte, os CAPO e a Lei 11.645, mas na verdade, a gente percebe que a partir de uma discussão recortada, a gente chega a uma enormidade de questões que estão aí postas. Mas nós estamos sempre propondo esses espaços de discussão, espero que em algum momento a gente se reúna de novo para outro espaço da discussão. Professora Larissa, pode encerrar então. Bom, então eu quero novamente agradecer a participação de todos e todas aqui. Acho que essa noite foi muito rica. Eu realmente trouxe um recorte do recorte do recorte, é muito mais, né, que a gente aborda. Espero poder ter contribuído com alguma informação que tenha chegado, que possa ajudar todos vocês no trabalho, na formação. E é isso, né, José Dias? A gente vê que é um espaço. Cada dia que passa eu me convenço mais da necessidade que a gente tem de abrir esse espaço para falar sobre isso. Acho que são tão poucos espaços abertos para falar que é isso que a gente percebe. Eu acho que foi muito rico. Muito obrigada aí pela contribuição de vocês nas questões que nos fizeram aí uma riqueza na reflexão sobre todas essas questões aí que nós nos propomos. E acho que todo mundo preencheu a lista, a gente vai emitir o certificado e, enfim, acho que vamos encerrando por aqui, não é isso?
Isso, a professora Ana Caroline preparou um documento com algumas referências, e referências para ajudar a instrumentalizar os professores sobre vídeos, bibliografia e alguns materiais didáticos que estão disponíveis aí. Ela sistematizou isso, a gente vai mandar isso junto com os certificados, né, Larissa? A gente manda no e-mail, junto com os certificados, a gente manda esse material, porque aqui fica mais difícil a gente operacionalizar isso pela sala. E quem quiser compartilhar seus materiais também, fica à vontade. Que já tem a gente compartilhando material, é sempre muito bom, gente, porque a gente sempre tem acesso aos materiais também, é uma troca, né? Então é isso. Então, muito obrigada e uma boa noite para todo mundo, muita saúde para nós. Boa noite. Obrigada, abraço. Até mais. Tchau. Larissa. Tá gravando ainda, Larissa.